Muito boa noite. É um prazer poder falar contigo, direcionar a nossa atenção a Ti, ouvinte da Palavra de Deus. E nesse instante estaremos discorrendo sobre algo preocupante no mundo atual, na sociedade atual, na família atual. Eu quero estar falando para você hoje a respeito de um assunto que tem sido muito negligenciado pelos pregadores, pela maioria dos pregadores, e que trata especificamente daqueles que servem a Deus, dos chamados filhos de Deus ou servos de Deus. Amém? Nosso texto está baseado em Romanos, capítulo 8, verso 1. Depois teremos a leitura de um outro texto que está lá em Judas, no verso 15, se não me falha a memória. Mas vamos à nossa leitura desse instante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? E esse é o tema. Eu quero dividir já com você a leitura de Judas no versículo 15, porque só tem um capítulo, né? Então, nós vamos a ele. Olha só o que diz o verso 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esse ele aí é contra Jesus, contra a obra redentora de Jesus. Pois bem, haja visto a maioria das pessoas se dizerem cristãos, confessos, não são de fato. Não trazem em si a marca, o selo de Cristo. Amém? E o verdadeiro cristão é o que tem o selo de Cristo, seu Senhor, Jesus Cristo. Mas como assim, irmão? Eu te respondo como assim. Fugindo de toda manifestação da carne, os pecados, idolatria, adorar imagens, ídolos, né? Feitiçaria de toda ordem, glutonaria de toda espécie, avareza, impiedade, ou seja, homicídios, roubalheiras, defraudação de salário de pessoas que estão debaixo do seu jugo, do seu mando, e ainda várias outras questões, ainda há várias outras formas de negar a Cristo, de negar a efetiva forma de se servir a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Portanto, muitos estão equivocados diante
do servir a Deus, do ser servo de Deus, do ser filho de Deus por adoção, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão através da pessoa de Jesus Cristo. Não se engane. Nenhum bem que possamos fazer pode nos levar a Deus, a não ser o nosso dever de confessarmos Cristo Jesus em nossa vida. E confessar Cristo Jesus em nossa vida é fazer a vontade dele. E quais são as vontades de Cristo? Que não sigamos os desejos carnais, prostituição, roubalheira, e por aí afora vai. Portanto, se você, nesse instante, for a um presídio, conversar com um preso assassino da pior espécie, ele vai se confessar cristão. Na maioria das vezes, eu que acompanhei por diversas vezes audiência, pois sou advogado, audiência de presos, nunca vi um que confessasse ser ateu ou não ateu, mas que confessasse ser cristão. Cristo espera uma atitude nossa que venha delatar, informar quem somos, a quem seguimos, a quem servimos. Se dizemos que servimos a Cristo e não abandonamos o mundo de horror, o mundo de pecado, o mundo cheio de contradições contra Cristo, verdadeiramente não somos cristãos. Não é porque professamos ou confessamos sermos cristãos que somos cristãos. É necessário que efetivamente sejamos de Cristo, rendidos aos pés de Cristo, tomado o seu jugo e deixado nosso aos pés dele. E estejamos a caminho com a nossa cruz. Portanto, não se deixe enganar por muitos que se dizem cristãos e não o são, porque haverá juízo contra os tais que dizem ser cristãos e não são. Dentro das igrejas há muitos que se dizem cristãos, que professam a fé cristã, entretanto negam a Cristo com as suas atitudes, com seus hábitos, com seus pecados inconfessos. Ainda há aqueles que aos domingos, os religiosos domingueiros, vão à igreja e se confessam diante de Deus os seus pecados, as suas mazelas, para na segunda-feira estar novamente cometendo mais pecado. Porque em suas consciências fora montado durante muitos séculos que vai se confessando, vai pecando e vai confessando, vai pecando e vai confessando. E assim estará livre da condenação. Não é necessário ter uma vida cotidiana liberada por Cristo, liderada por Ele, com Ele à frente, verdadeiramente servindo-o em sua própria existência, em sua própria vida, nos seus afazeres, no seu modo de ser. Portanto, veja bem como você tem se conduzido nesta vida, porque não haverá outra oportunidade que não nesta vida para você servir verdadeiramente a Deus, ser um servo de Deus,
com qualidade, com o selo de Cristo, ser por ele selado, para naquele dia do juízo final, o seu nome está na lista, no livro da vida, e o Senhor chamando: servo meu, vinde a mim, e entrai na vossa herança. Fiel e justo fostes, e te colocarei. Então, é nesta vida, não é em outra vida, não é em algum momento, na hora da sua morte, o arrependimento lhe trará. Meus amados, quantas vidas têm se perdido, inclusive agora? Basta olhar, basta ler os jornais, basta ver os programas televisivos e nós vamos ter consciência de quantos morreram por conta desse malfadado vale de carne chamado carnaval, onde todas as espécies de drogas são liberadas pela consciência mundana e são atolados nos pecados da carne e perdem repentinamente a vida, talvez drogado, talvez bêbado, e a passos voantes estão indo para o inferno. Mas vós, que perde um precioso tempo para ver esta mensagem, atentai-vos para ela. Buscai a Deus enquanto se pode achar. E o momento é agora. Não há outro momento. O momento é agora, é nesse exato momento. Você que se encontra desesperado, sem saber o que fazer, perdido, atolado em problemas, deixe Cristo resolver a sua vida e você verá que deu o passo correto, que agiu corretamente. Aceite Jesus, pois, nesse instante. Levante a tua mão e aceite a Jesus. Esse ato fará com que o seu nome esteja escrito no livro da vida e você fugirá da condenação eterna e receberá a vida eterna com Cristo Jesus e seus santos. Amém? Que o Senhor possa abençoar-te, possa livrar-te, possa te dar escape, possa te abençoar de todas as formas, tu e tua família, teus negócios, tua finança. Amém? Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor. Fiquem na paz de Cristo. Amém?